Luiz, acho que seria legal também você explicar um pouquinho da onboard para quem não conhece e comentar o que a empresa faz. E eu já conecto aqui com uma pergunta que é muito interessante para quem quer entender um pouco mais desse negócio, é como trabalhar no sistema de digitalização, como trabalhar a digitalização no sistema de bilhetagem no Brasil, sendo que o setor aí, tanto de transporte coletivo, rodoviário, urbano, é um setor altamente regulado, né? Como é que vocês estão brigando para trazer essa digitalização, para trazer essa inovação tecnológica no setor? Acho que seria legal a gente entender um pouquinho da sua história também. Obrigado pela participação. Legal, eu queria agradecer o convite, a oportunidade aí de estar debatendo o assunto com vocês. O painel acho que vai ser bastante enriquecedor. Eu vou compartilhar minha tela aqui, acho que para facilitar, para eu ter uma apresentação rápida, para dar uma ideia. Todo mundo está vendo minha tela? Sim, está funcionando, pode ficar tranquilo. Legal. Bom, o Onboard surgiu em 2016, uma empresa de meios de pagamento para o setor. A nossa proposta era digitalizar os cartões de transporte coletivo. Nós somos a primeira empresa a assinar um termo de cooperação técnico com a SP Trans, que é o maior sistema de transporte público sobre pneus do mundo, para apresentar novas tecnologias de meios de pagamento. A gente conseguiu vencer algumas competições de cidades inteligentes nesse sentido, nessa linha. Fomos uma das 7 empresas selecionadas em 10 países pela Visa, um programa específico de fintechs deles, e nós fomos a empresa vencedora em todas as categorias. Fomos eleitos um dos melhores chatbots do país. A gente trouxe essa parte de chatbots para a realidade do transporte coletivo, para a parte de atendimento e de venda, através desses canais digitais. Recebemos investimentos tanto da Ford quanto da Toyota, e mais recentemente nós fomos eleitos uma das melhores soluções de transporte coletivo do país pela NTU, que é a Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos. Um pouco da proposta do que a gente veio para resolver é um pouco do desafio dos usuários, que um usuário que mora em São Paulo, em Osasco, e trabalha em São Paulo, ele começa a rotina dele através do seu cartão BEM, no ônibus municipal em Osasco, depois ele pega um cartão BOM no ônibus da região metropolitana de São Paulo, e ele finaliza a sua jornada com um bilhete único em São Paulo. E esse não é o único desafio que esse usuário ele tem, né? Muitas vezes ele é lembrado que não tem saldo no cartão, quando ele chega na catraca, quando ele vai recarregar o cartão, se depara com situações como essa, todo atendimento ele é presencial e as filas são enormes. E certo, né? Como é que a gente resolve todo esse problema? Faltava nesse cenário. Já era tempo de um meio de pagamento capaz de tornar simples e inteligente essa experiência. Em 2016, a gente estava ainda numa linha do NFC, de substituir o cartão pelo NFC do celular, e a proposta era digitalizar esse cartão, unificar os cadastros, permitir a integração multimodal entre sistemas, com recarga feita online e offline, e o controle de toda a gestão feita via celular, né? E o que a gente descobriu nesse mercado era que ele é muito fechado, muito resistente, e os desafios deles não eram técnicos, eles eram muito mais políticos. Hoje existem 6 empresas no país que fornecem sistemas de bilhetagem extremamente ultrapassados e fechados até para os clientes deles, que contratam, então a gente teve essa resistência. E a alternativa no primeiro momento que a gente conseguiu foi lançar um aplicativo de recarga, e o que a gente descobriu foi que as pessoas desinstalavam o aplicativo porque elas não tinham espaço de memória no celular para manter um aplicativo instalado. E aí a gente foi na abordagem dos chatbots, desenvolveu esses canais para fazer tanto a parte de venda de créditos, quanto a parte de atendimento, emissão de bilhete, consulta de informações e até a parte de horário de ônibus, né? A gente acabou licenciando essa solução para outros sistemas, e um case que a gente gosta bastante, que é o de Belo Horizonte, por exemplo, a gente já faz 25% de todos os atendimentos através desse robô. E a gente incorporou outras tecnologias. A gente brinca que quem ficava horas na fila para recarregar o cartão agora consegue recarregar até correndo atrás do ônibus. E para a gente conseguir de fato romper esse mercado, a gente teve que desenvolver hardware e sistema de bilhetagem, porque a gente não conseguia colocar essas tecnologias no mercado
Então, a gente partiu para um desenvolvimento de um hardware próprio, né, onde esse equipamento ele trabalha com um conceito ABT, que é muito importante até para esse painel, porque a gente vai discutir aqui, que todo cliente ele deixa de ter o saldo preso fisicamente numa mídia e passa a ter uma conta, como se fosse uma conta corrente, né? E a gente já aceita todos os métodos de pagamentos. E a gente fez isso ser um computador de bordo para o ônibus. E a gente acredita que, em algum momento, ele vai deixar de ter as mídias físicas e o pagamento vai ser via reconhecimento facial. São coisas que a gente está trabalhando também. E a nossa proposta, na verdade, é cruzar dados de deslocamento com dados de consumo. Então, a gente está fazendo alguns testes no terminal aqui de Belo Horizonte, da Pampulha, aqui com uma linha de ônibus em São Paulo, onde a gente consegue cruzar os dados de embarque e desembarque, usando visão computacional integrada com o sistema de bilhetagem. Tudo isso, como eu disse, é para a gente conseguir cruzar dados de deslocamento com dados de consumo e construir uma plataforma de mobilidade e pagamento integrado, uma carteira virtual onde a gente tenha todos os serviços de forma integrada. Ô Luiz, eu vou voltar para você agora, e aí acho que a apresentação que você fez aqui foi bem interessante para entender, né? Acho que todo mundo que já pegou um ônibus aqui na periferia de São Paulo teve que vir para o centro, sabe qual o pesadelo que é ter que trocar de cartão, né? E aí acho que a pergunta óbvia aqui é tentar entender o que é o próximo passo aqui para onboard mobility, né? Então você faz essa conexão aqui das linhas de ônibus, seria plausível a gente pensar em algum momento fazer também a conexão com o próprio metrô de São Paulo? Que tipo de serviço você acha que você conseguiria agregar para essa sua plataforma atual, né? Para onde você está mirando aqui em termos de virar, de fato, um digital wallet? Que tipo de serviço, de produto que você pode colocar na tua plataforma, além aqui do transporte municipal de ônibus? Explica para a gente aí. Legal. Aqui em São Paulo isso está um pouco mais estruturado, né, por conta da questão do bilhete único. Isso já é uma política pública, uma das mais bem-sucedidas, inclusive. Ela ela tem alguns desafios naturais, né, de uma solução do tamanho que ela tem, mas a proposta é quando você integra isso no sistema de ônibus, isso sai default integrado com o sistema metroviário já por conta do próprio convênio. O nosso passo é colocar isso no maior número possível de cidades. A gente está conversando com 3 capitais, uma região metropolitana e uma cidade de médio porte, em caráter de piloto já. A gente já está realizando alguns testes, vocês viram alguma coisa nos vídeos já, nessa linha. O maior desafio foi, de fato, romper essa barreira de mercado que existia com os fornecedores atuais. Então, a gente acabou construindo um hardware substancialmente mais barato do que os equipamentos atuais e 3 em 1, né? Porque hoje os equipamentos eles só fazem a parte de bilhetagem. A gente incluiu nesse equipamento a parte de bilhetagem, telemetria, que é todo o monitoramento dos veículos, né? Não só o monitoramento de posição, mas do aceleração, consumo de combustível, todos os alertas que o ônibus, no caso, pode dar, e a parte de controle de periféricos que o equipamento tem. Então, um ônibus, você pensa um ônibus embarcado, ele tem uma série de tecnologias, ele tem câmera, ele tem o console do motorista, ele tem as aberturas de porta. Então, a gente integra tudo isso em um único equipamento e começa a integrar inteligência operacional para os sistemas. Isso no lado B2B, que é como a gente opera primeiramente, né? A nossa intenção é chegar no B2C, oferecendo uma carteira digital, utilizando a vasta base de clientes que o sistema de transporte coletivo tem, muitas vezes desbancarizados, em sua maior parte, e a gente entende que o maior desafio de qualquer carteira digital é o cash-in, né, que é como essas carteiras elas arrecadam dinheiro. Porque o que a gente vê hoje é eu poder pegar uma carteira e colocar dinheiro com cartão de crédito, débito, boleto,
que é um meio mais líquido do que a própria carteira, tem mais liquidez que a própria carteira. E a gente entende essa oportunidade de transporte coletivo porque ele já tem os pontos de arrecadação, ele já tem os pontos de recarga. A gente consegue potencializar isso daí com tecnologia, aumentando a capilaridade desses pontos de recarga, isso sendo uma fonte de cash-in para a carteira, e a gente incorporar outros provedores de mobilidade, depois outros provedores de serviço, enfim, crescer essa carteira em funcionalidade. Então, essa é a nossa abordagem. Luiz, vou fazer a mesma pergunta, né? A gente até comentou um pouco no começo, o setor de transporte urbano ainda é um setor extremamente regulado, né? Então, queria entender um pouquinho o que é o desafio tecnológico barra regulatório aqui para você, de certa forma, deslanchar o produto em termos de penetração e também qual que é o mercado adressável que você vê aqui, né? Claro que a gente entende os centros urbanos aí talvez sejam os principais clientes, mas, enfim, a gente falou de outros serviços dentro da plataforma, o que você está vendo de crescimento para onboard mobility olhando para frente? Legal, obrigado pela pergunta. Vou tentar encaixar isso até com algumas perguntas que estão aqui no chat para mim aqui. Falando um pouco do desafio, assim, a gente entrou inicialmente para atuar nos setores mais regulados e conservadores do país, que é o transporte coletivo. Somado a isso, existe uma barreira gigantesca de entrada, que são os fornecedores de tecnologia atuais, que não querem perder o seu share, né? E ainda a gente enfrenta um estigma muito grande de ser um setor que, muitas vezes equivocado, de ser um setor extremamente... Sim, aí casos que meio que mancharam o setor, mas não é o que a gente enxerga na prática. E tudo isso, por exemplo, para a gente, afasta a capital de risco que poderia estar investindo em inovações que a gente está criando para esse setor. Então, para a gente sempre é um desafio muito grande conseguir criar essas coisas. Pensar a gente numa condição de startup e ter que desenvolver sistema já é difícil. Desenvolver hardware no país, isso vai para uma outra proporção. Agora a gente está num momento muito confortável, a gente conseguiu, de fato, se provar e provar as tecnologias que a gente está desenvolvendo, e isso está trazendo uma abertura muito grande. A gente tem um desafio inerente, acho que é para qualquer negócio, que é a pandemia, que é o que trouxe isso, corrompeu qualquer capacidade de investimento dos clientes, e a gente mudou a abordagem, em vez de fornecer, de vender um equipamento, né, ter o CAPEX na mão do cliente, a gente aluga esse equipamento, então a gente diminui esse atrito na hora de colocar essa tecnologia, que facilita a nossa entrada, a nossa penetração, e o momento de que ele precisa resgatar os passageiros, resgatar, oferecendo novos métodos de pagamento, novas tecnologias, novas facilidades. Então, a gente entendeu que isso é uma solução que o momento pede, né? Quando a gente fala de mercado endereçável, a gente tem no transporte coletivo do país 107 mil ônibus, a frota do país rodando, e aproximadamente 36, 37 milhões de usuários diários no transporte coletivo. Então, é bastante significativo. E o que é curioso é que em 97 esse número era 60 milhões. O transporte coletivo perdeu muitos passageiros por conta dos modelos de negócio, né, modelo de receita, né, por ser tarifa, enfim, tem questões que acabam comprometendo a qualidade do serviço. E agora ele está buscando uma requalificação e recuperar sua competitividade, e é nisso que a gente está apostando e trabalhando para atender. Hoje, 85% da frota de transporte coletivo do país tem bilhetagem eletrônica. O que a gente está trazendo é uma bilhetagem digital, não mais eletrônica, a evolução dela. Se você olhar, a gente se relaciona com o transporte coletivo do mesmo jeito há 15 anos, e é isso que a gente quer mudar, é isso que a gente está se propondo a mudar. E entrando um pouco nas perguntas, né, do pessoal aqui, eles perguntaram sobre o projeto, o modelo de assinatura igual tem na Finlândia. Isso tem lá em Helsinki, que é a capital da Finlândia, feito pela Mass Global, que é uma empresa que criou o Win, que é um aplicativo onde vende pacotes de viagem para os cidadãos, onde eles podem comprar acesso de bike, tantas viagens de bike, de ônibus, de táxi, enfim, tudo isso em uma única plataforma. É o que eu comentei que a gente quer fazer aqui, que é a nossa intenção, só que lá eles não entraram nessa questão de desenvolver sistemas de bilhetagem. Eles tiveram a facilidade de conseguir a abertura para isso. A gente precisou desenvolver essa indústria, a gente precisou desenvolver a infraestrutura para poder criar esse mecanismo. Essa é uma empresa que levantou recentemente 30 milhões de dólares num mercado muito menor. A gente está num mercado que é gigantescamente maior, assim, a gente conversa já com iniciativas na América Latina, já conversou com Chile, Peru, enfim, já estão procurando a gente, procurando os nossos serviços, e a gente tem a infraestrutura, a gente tem a base de tudo isso para criar essa plataforma. Então, a gente vê que a gente está numa posição muito confortável
aqui no mercado nesse sentido. E a ideia, de fato, é poder vender pacotes, vender planos de mobilidade, não só para o usuário final, mas para empresas que precisam gerir a mobilidade de seus colaboradores, né? Então, a dinâmica da mobilidade mudou muito nos últimos 5 anos e as empresas não estão conseguindo acompanhar isso. Então, tem 5, 6, 7 fornecedores para conseguir gerir todos os provedores de mobilidade. A gente pode conseguir agregar tudo isso numa única plataforma. E me perguntaram sobre a questão da contagem de passageiros. Sim, a gente usa uma visão computacional para fazer a contagem de passageiros embarcada, para a gente conseguir ter uma pesquisa origem e destino em tempo real. Algo que hoje, no caso de São Paulo, como é feito pelo metrô, leva 10 anos. Você imagina, eles dependem de 10 anos para conseguir fazer o planejamento de toda a malha ferroviária e de infraestrutura, que são obras que levam mais décadas para ficar pronta. A gente consegue trazer esses dados em tempo real para conseguir ter esse melhor planejamento, mais agilidade na hora de... A mobilidade muda muito, é muito dinâmica, a cidade é muito dinâmica. Então, a gente quer trazer esse dinamismo para os centros operacionais.